Já estamos no ar, estamos no ar, ok? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, tá? Vocês que estão presentes aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, delicado e polêmico. Acreditem vocês, cientistas conseguiram criar o primeiro embrião metade humano e metade macaco. E a gente não sabe exatamente como é que esse embrião vai se desenvolver. Para isso, eu trouxe aqui meu amigo, que já é conhecido de alguns de vocês aí, o Dr. Samuel, especializado aí na área de Direito, professor de nível superior, professor acadêmico na área de Direito, e que vai bater um papo interessante conosco aí sobre essa questão, sobre a ética por trás, até que ponto o ser humano é capaz de ir, e sobre as questões éticas que envolvem aí esse tema tão delicado. Fala aí, Samuel, boa noite. Saudações, bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Tchulu. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, agora tu colocas esse termo desse modo tão doloroso, né? Metade homem, humano, né? Metade homo sapiens, metade símio. E aí, como é que fica isso e quais as implicações? Há uma parte muito dolorosa, muito delicada aí que precisa ser levada em consideração e que se tem que tomar todo cuidado, entendo eu. Quais são, primeiro, qual é o limite da ciência para a manipulação de pessoas e o que torna, e agora vem o segundo passo, o que torna uma pessoa pessoa? Pode ser um papo que dá contornos filosóficos muito amplos, mas isso está no nosso meio todo dia, todo sagrado dia. Antigamente, pessoas com deficiências físicas ou mentais não era considerado pessoa humana. Hoje, nós estamos em uma outra condição e é a quem queira atribuir como condição de pessoa a animais. Vejam, nós temos aqui uma radicalidade muito grande e um dilema que pode surgir a partir disso. Particularmente tenho muito receio, não apenas por consequências biológicas que isso possa trazer, mas as consequências do convívio entre indivíduos. Esse ser aí que vai surgir, ele vai surgir com que atributos que se assemelham a humanos ou não, e disso, quais são os resultados que se podem tomar. Fora que nós vamos estar manipulando pessoas vivas ou que vivas estiveram em algum momento para atingir esse resultado. Será que a gente pode realmente ser objeto de outra pessoa, de outro alguém, para uma outra finalidade? Eu vou ler aqui um trecho da matéria para você, Dr. Samuel, e para a galera que está aqui com a gente. Olha só, segundo o que foi reportado pela NPR, pela primeira vez os cientistas criaram embriões que são uma mistura de células humanas e de macaco. Os embriões descritos nessa quinta-feira pela revista Cell foram criados em parte para tentar encontrar novas formas de produzir órgãos para pessoas que precisam de transplante, disse a equipe internacional de cientistas que colaborou no trabalho. Mas a pesquisa levanta uma série de preocupações. Inclusive, o Dr. Samuel já fez uma introdução sobre isso aí. Olha só que interessante que disse um pesquisador. Minha primeira pergunta é: por quê? Disse Kirsten Matthews, que é pesquisador de ciência e tecnologia do Instituto Baker da Rice University. Ele completa dizendo: acho que o público vai se preocupar, e eu também, que estamos apenas avançando com a ciência sem ter uma conversa adequada sobre o que devemos ou não devemos fazer. Antes de continuar aqui, eu vou passar a bola para o Dr. Samuel para ele comentar em cima desse comentário já introdutório da matéria, que foi muito parecido com o que ele já estava externando para a gente aqui. Aqui a gente nota uma dificuldade, né?
Afinal de contas, quando se fala em necessidades humanas, e que não são poucas, a gente sempre vai ter, sim, necessidades e sempre vamos buscar possibilidades para resolver isso. No entanto, há algumas barreiras que a gente precisa pensar, porque a gente não sabe até onde isso vai levar. Eu, falando agora de manipulação genética, isso me faz lembrar de certa vez que conseguiram criar uma espécie de orelha, ou algo parecido a uma orelha nas costas de um rato. Sobre isso de testes e quais são as consequências, vale falar da talidomida, que muitos países sofreram com isso. O Brasil, de modo muito particular, porque foi um dos últimos, se não o último, a abolir a talidomida em uso geral, né? Em uso que isso era muito difundido e acabou causando malformação em muitos fetos. Por que eu estou falando disso em específico e pensando nesse caso? A falta de um pensamento sistêmico futuro pode acabar nos prejudicando nas consequências imediatas ou semi-imediatas. Agora, me permita ser bem pouquinho, conspiracionista e jogando com a sétima arte, o cinema. Quem lembrar aí do Planeta dos Macacos vai lembrar de uma situação em que não tem mais controle do que acontece. Será que a gente não está criando ou querendo criar uma situação que pode fugir do nosso controle, que pode nos levar a algo que, em vez de resolver, vai nos criar um dilema a mais? Se a gente precisa disso? Se a gente for olhar apenas com aquela visão fria do egoísmo humano visando a preservação da espécie, para a gente falar de preservação da espécie, a gente também fala do bem-estar da espécie. Quanto mais bem-estar, aparentemente, né, falando aqui de uma maneira mais rasa, quanto mais bem-estar uma espécie tem, maior é a sua expectativa de vida. É uma discussão que vai além do fato científico em si, vai além da questão meramente técnica. Tem uma questão aí também, será que nós estamos perdendo a nossa humanidade para preservar a humanidade? Bom, isso é algo típico. No momento em que a gente... Isso sempre existiu. No momento em que a gente tira a plantação de um alimento para engordar um animal, no momento que... E eu não sou vegetariano, nem vegano, não estou fazendo campanha para isso. E gaúcho também nem podia ser, né? Mas, de certa forma, tá na cultura do meu povo, sim, não posso negar. No momento que a gente está mexendo com a natureza, no momento que a gente está mexendo com as condições que tem à volta, a gente está causando afetações. O problema é, essas afetações, elas vão nos reverter a longo prazo de uma maneira irreversível, e mais do que isso, elas vão nos dar novas consequências. Imagine que a gente está criando seres para serem mortos. Seres esses que nós não temos ainda o controle para dizer se são seres o quão humanos eles são. Lembrando que nos faz humano não é o fato de ter um cabelo bonito como o do Júnior. Se fosse por isso, eu não era humano já há muito tempo. Não é o cabelo que nos faz humano, não é o fato de ter uma orelha de cada lado da cabeça, não é o fato de ter o nariz para segurar o óculos, não é o fato de ter 2 braços ou 2 pernas, não é o fato de falar que nos faz ser humano. O que nos faz ser, nos tornarmos humanos, né? Tornarmos seres humanos é de ciência e consciência, que a gente também não tem muita clareza de como é que é nos outros seres. Imagina nesse ser. Daqui a pouco, esse novo ser aí, esse híbrido que querem fazer, pode se tornar alguém que vai se colocar ante nós. O que dá para dizer aqui? Não dá para dizer que um ser, esse novo ser, que vai ser e muito mais parecido conosco do que já naturalmente que ele é um mero objeto.
daqui a pouco ele vai estar reclamando direito, daqui a pouco a gente vai ter deveres com ele, daqui a pouco a gente vai estar criando toda uma encrenca, me permito usar essa expressão, para algo que não precisava ser assim. Eu não tenho certeza se a sobrevivência, se a continuidade da humanidade depende tanto assim de uma condição externa. Até porque agora, sendo filosófico, morrer faz parte. É triste, mas faz parte. Mas talvez esse seja o objetivo central do humano. Bom, eu acho que eu vou ser meio aristotélico aqui agora. Talvez esse seja o que motiva o instinto de sobrevivência humano. A necessidade de não morrer, ou viver o máximo que se pode, ou, quem sabe, viver para sempre. Não é à toa que as religiões mais antigas do mundo falam sobre vida eterna, sobre viver para sempre no pós-vida, né? E isso podemos dizer que acontecia bem antes da sociedade egípcia, né? Os sumérios já tinham essa crença, tá? Pelo menos nas fontes que eu estudei, nas fontes que eu li. Podem existir divergências, tal, mas as evidências encontradas mostram que eles já acreditavam nisso. Não foi à toa que surgiu aquela história dos Anunnakis. Enfim, é uma discussão muito ampla. Eu vou ler mais um trecho da matéria aqui, Samuel, para você dissertar em cima, para a gente continuar o nosso bate-papo. Ainda assim, os cientistas que conduziram as pesquisas e alguns outros bioticistas defenderam o experimento. Mesmo questionando o experimento, eles falaram, então tá, faz aí, né? Este é um dos maiores problemas da medicina, o transplante de órgãos. A demanda por isso é muito maior do que a oferta, completou aí o pesquisador. Outro pesquisador disse o seguinte: não vejo esse tipo de pesquisa sendo eticamente problemático. O nome do cara é Insu Ryun, e ele completa dizendo: é voltado para objetivos humanitários elevados. Bom, doutor Samuel, você vê que entre a classe científica já tem uma divergência. Até quem concorda entra em uma divergência interna, discordando, e vice-versa. Não é um assunto que dá para se conversar de uma maneira mais tranquila. A ética nisso foge da ética. Estamos procurando sarna para nos coçarmos? Entendo eu que sim, estamos procurando sarna para nos coçarmos. Veja, na ética, o primeiro princípio é de não maleficência. São 3 princípios, os 2 primeiros. Eu vou ficar só com os 2 primeiros: não maleficência e beneficência. A gente está pensando aqui muito na beneficência. Quais seriam os resultados positivos disso acontecer? O problema é quais são os resultados negativos que isso pode acontecer e se a gente está preparado para segurar esse rojão. Particularmente, acho que a gente não está. Digo isso por conta desses reflexos sociais, além dos biológicos, os sociais e todo o impacto que isso causa. É alimentar uma espécie a mais, é pensar em direitos e deveres, é pensar em acolhimento. Gente, nós, bem ou mal, estamos discutindo alimentos para o mundo, moradia para o mundo, saneamento para o mundo, e nós estamos pensando em um retalho, né? Nós queremos um ser para tirar os pedaços. Isso pode fugir do nosso controle no momento em que a gente não consegue mais saber o que é, para que é e o que isso significa para nós. Alguém que recebe um órgão disso, para ele, é o salvador. Para alguém para um laboratorista lá que seja atacado por um ser desses, essa nova criatura é um monstro. Para quem cria, talvez seja a coroa da sua criação. Vamos usar uma expressão cristã, então. A coroa da sua criação, a sua imagem e semelhança. Mas para quem talvez precise de um órgão e nunca tenha acesso a isso, talvez isso seja só mais um instrumento de opressão. Estamos muito preocupados com achar soluções? Sim, e isso é muito bom.
Mas tem coisas muito mais elementares que a gente está deixando para trás. Fome no mundo não precisava mais existir. E a gente está preocupado realmente com algo tão pesado, tão doloroso, tão delicado aí na radicalidade. Falar de vida e morte é sempre falar de algo nas nossas entranhas. Eu não tenho certeza, eu tenho muito receio disso. Não sei. No fim das contas, a gente está pensando no ser humano enquanto máquina. Enquanto está em pé, respirando, funcionando, conseguindo trabalhar, pagar INSS, parece que tá bom. A gente é mais do que isso. Nós somos, eu vejo como muito mais do que isso. E aí, pela tua abordagem, suponho que agora o gancho cristão, né, de trazer aqui a evidência cristã, acho que tem muito mais a dizer do que eu. A gente programou de fazer aqui um bate-papo no limite. A gente expôs um limite aqui e já chegamos nesse limite, já ultrapassamos esse limite. Para que eu possa argumentar sobre isso, a gente levaria um pouco mais de tempo. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Depois eu vou trazer o Dr. Samuel aqui de novo, para a gente dar uma continuidade a esse assunto. Mas a princípio, para a gente encerrar, como cristão, eu também não consigo ver isso com bons olhos, não consigo ver isso como algo positivo. Tudo que é bom para a humanidade sempre será bem-vindo, porque, resumindo, o que se trata a ética é tudo aquilo que visa primeiramente a vida humana. Como uma pessoa de fé, eu acredito que a mesma inteligência que essas pessoas tiveram para chegar nesse resultado por esse caminho, acredito que com o tempo, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de perseverança e mais estudos, pode-se chegar até em resultados melhores por outros caminhos, por outros meios. É assim que eu penso. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora, até o final aqui do bate-papo, tá? Eu vou convidar o Dr. Samuel aqui pra gente continuar esse assunto depois, tá? Dr. Samuel, aí suas considerações finais. Só tenho a agradecer, gente. Só tenho a ti, a todo o teu pessoal por acompanhar isso e entenderem. Não é caso de ser isento, não é querer ser isento do debate. Muito pelo contrário, é querer debater. O problema, estamos tão no início disso, numa encrenca tão grande, que fica doloroso. O que será que acontecerá? Aí só o tempo nos dirá, e creio que esse tempo, que a gente chama muito propriamente no Brasil de Senhor da Razão, esse tempo vai nos auxiliar a triar mais dados, inclusive a mim, para que eu possa falar mais, conhecer mais e ter, até porque não, mudança de opiniões, né? A gente precisa dessa metanoia. Então, gente, brigadão por tudo, obrigado por me acompanhar aqui nesse instante, obrigado a ti. Me sigam nas redes sociais, já que tem que falar disso, né? É um prazer e com certeza na próxima estarei aqui com vocês. Pessoal, o link do canal do Dr. Samuel tá aí na descrição do vídeo, tá? As redes sociais também. Sigam ele, que com certeza vocês têm muito a aprender lá, tá? Muito obrigado por vocês que participaram até agora conosco. Depois a gente volta falando sobre esse, né? Dando continuidade a esse assunto e outros assuntos complexos. Tchau, tchau, Dr. Samuel. Obrigado por participar conosco. Tchau, tchau para vocês que permaneceram até agora. Um grande abraço e shalom. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e entre para a minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo. E então, o que você achou do documentário de hoje? Deixe os seus comentários aí abaixo. Se você gostou deste documentário e de outros trabalhos que fazemos aqui no canal, torne-se um patrocinador oficial da Creche Obscura do Tio Lu. A conta é essa que está aparecendo na sua tela e também está aí na descrição do vídeo. Você pode fazer a sua doação através de uma transferência bancária usando o aplicativo do seu smartphone, o aplicativo do seu banco. Muita luz a todos vocês. Sem chorar.
explicar.